Olá, bom dia. Hoje é dia 26 de abril de 2025, sábado, dia da nossa live. E hoje eu vou falar uma espécie de homenagem a essa figura ímpar que é, e que foi e que é o Papa Francisco. Então, o dia que faleceu aí no último dia 21 de abril. No dia 21 de abril é o dia do meu aniversário, inclusive. E então eu vou falar sobre isso, né? Sobre o Papa Francisco. Um Papa ímpar, né? Na verdade, depois de tanto tempo, depois de tantos papas, um Papa muito mais humano, um Papa muito mais parecido com a gente, digamos assim. Papa muito tranquilo, um Papa com uma visão de mundo bem diferenciada, uma visão de mundo que necessária, né? Nesse momento, nesses momentos que já vivemos e que estamos vivendo. Então, eu peguei aqui a, a parte da encíclica do Papa, que é de 2020 e que se chama Fratelli Tutti, traduzindo todos irmãos, somos todos irmãos. Essa é uma fala, inclusive, do Francisco de Assis, né? Que a gente já conhece. E o Papa era franciscano, bom não esquecer disso. Tinha essa linha, né? Mais humanista, mais até, digamos, naturalista. Um Papa preocupado principalmente com as questões sociais, com as desigualdades, com a exploração, né, do ser humano pelo, pela classe, né, denominada elite, as elites econômicas, etc. Então é importante, interessante a gente fazer essa reflexão. Eu já havia falado no princípio deste ano sobre essa questão da fraternidade, que é, na verdade, algo necessário se quisermos mudar o mundo e se quisermos mudar também a nós mesmos. A questão não se trata apenas de mudar a visão que nós temos do mundo, mas a nossa prática, a nossa conduta no mundo. Isso é importante. Lembrei hoje daquela fala que muitas pessoas já utilizaram, principalmente na época que eu vi a primeira vez, referia-se à Igreja Católica, as pessoas diziam: eu sou católico não praticante. E depois outros diziam assim: eu sou cristão não praticante. E também mais à frente, alguns adeptos da doutrina espírita também já falaram isso: eu sou espírita não praticante. A questão fundamental disso que eu estou trazendo é que, se você não é praticante, você não é. Não é católico, não é cristão, sabe? Se você não pratica a doutrina que você diz seguir, você não faz parte. Essa é a verdade. É uma hipocrisia que muitos usam para não se comprometer. Isso é uma falta de comprometimento quando se diz assim: eu sou isso, mas não pratico. Quer dizer, eu sou honesto, não, já pensou? E tem pessoas que dizem isso de alguma forma. Eu sou honesto, não praticante, porque eu pratico a desonestidade.
eu pratico a mentira, eu pratico um monte de coisas ruins. E muita gente hoje faz isso. Muita gente, inclusive, que se diz cristão, que se diz crentes em Deus, mas que não praticam a doutrina que dizem professar. Isso é cinismo puro. É um cinismo, é uma coisa assim bem ruim. Mas muitas pessoas falam isso. Por isso talvez seja uma das questões que atrapalham o desenvolvimento da própria humanidade, essa coisa de falar, mas não praticar. E o Papa Francisco, desde o princípio, ele vem dizendo e praticando a doutrina do Cristo, tá? Então não é só a questão da instituição Igreja Católica, é a questão de cristianismo, no mais profundo entendimento do que significa isso. E o Papa Francisco, pela sua história, desde lá de Buenos Aires, na Argentina, era um Papa argentino, sul-americano, muito próximo aqui do Brasil, um Papa que sempre se pautou pela prática da doutrina cristã. Isso é que muitas pessoas mesmo, tentaram, né, desqualificar o Papa Francisco muitas vezes, no sentido de apontar falhas, erros, posições, algumas equivocadas até. Ninguém é perfeito, né? E então, mas o Papa Francisco tem uma história toda de envolvimento com as questões sociais. Essa é a coisa que precisa saber, né? Não foi um padre, um bispo ausente das questões, principalmente das populações mais carentes, mais excluídas, digamos assim. Embora nunca se declarasse adepto da teologia da libertação, ele era, na verdade, a sua luta foi, na verdade, em prol da libertação dos excluídos. Isso é super importante saber. Porque hoje existem essas questões, principalmente na internet, que se desqualifica todo mundo, né? Ninguém aponta-se muito mais as falhas do que os acertos. Isso em todos os aspectos, em todos os conteúdos, né, das pessoas. Sempre tem alguém apontando o dedo para o outro. Quer dizer, aquela premissa cristã, não julgueis para não seres julgados, ela não vale. Não vale porque as pessoas vivem a julgar os outros. E o Papa foi vítima de muitos desses julgamentos. Alguns até por contrariedade ideológica, né? Porque o Vaticano, a maior parte dos elementos do Vaticano são conservadores. São daquela tradição da igreja que estava sempre do lado dos poderosos. Né? Daquela igreja que ajudou os chamados colonizadores europeus a dizimar, né, indígenas, a escravizar negros e coisas assim. Coisas que o Papa, em algum momento, até veio tardiamente pedir desculpas. Mas pediu. Isso é importante. Aí então entra a questão importante. Uma das falas do Papa Francisco é a questão da fraternidade. E essa fraternidade não se resumia apenas às pessoas, mas a todo o entorno, quer dizer, a todo o ambiente onde habita o ser humano. Eu vou ler para vocês um pedaço, porque é muita coisa. Convido vocês
aqueles interessados a procurarem essa encíclica, né? Essa encíclica do Papa Francisco, chamado então Fratelli Tutti, né? E para entender um pouco mais dessa figura e da importância dela no mundo contemporâneo. As encíclicas papais normalmente transmitem o pensamento daquele papa, como é que ele vê o mundo e coisas assim. Então, eu vou pôr o óculos aqui para ler, né? Ele diz, né, lá não é um capítulo, né? É uma espécie de índice, né? Lá no índice 103, ele que fala sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Então ele diz o seguinte: a fraternidade não é resultado apenas de situações onde se respeitam as liberdades individuais, nem mesmo da prática de uma certa equidade. Embora sejam condições que tornam possível, não bastam para que surja como resultado necessário a fraternidade. Esta tem algo de positivo a oferecer a liberdade e a igualdade. O que sucede quando não há fraternidade conscientemente cultivada, quando não há uma vontade política de fraternidade traduzida numa educação para a fraternidade, o diálogo, a descoberta da reciprocidade e enriquecimento mútuo com valores. Sucede que a liberdade se atenua, predominando assim uma condição de solidão, de pura autonomia para pertencer a alguém ou a alguma coisa, ou apenas para possuir e desfrutar. Isso não esgota de maneira alguma a riqueza da liberdade, que se orienta sobretudo para o amor. Tampouco se alcança igualdade definindo abstratamente que todos os seres humanos são iguais, mas resulta do cultivo consciente e pedagógico da fraternidade. Aqueles que são capazes de apenas de ser sócios criam mundos fechados. Em semelhante esquema, que sentido pode ter a pessoa que não pertence ao círculo dos sócios e chega a sonhar com uma vida melhor para sua família? O individualismo não nos torna mais livres, mais iguais, mais irmãos. A mera soma dos interesses individuais não é capaz de gerar um mundo melhor para a humanidade. Nem pode sequer preservar-nos de tantos males que se tornam cada vez mais globais. Mas o individualismo radical é o vírus mais difícil de vencer. Ilude, faz-nos crer que tudo se reduz a deixar a rédea solta às próprias ambições, como se, acumulando ambições e seguranças individuais, pudéssemos construir o bem comum. Isso é uma parte, né, do que diz o Papa sobre a fraternidade. Veja bem, eu já tratei até desse assunto sobre liberdade, igualdade e fraternidade em uma live aí passada minha. Você pode procurar no meu canal do YouTube. Então, vejam bem, a questão que o Papa Francisco defendeu, né, e está aí na história, a questão da fraternidade, a questão de que nós não resolvemos tudo sozinhos. Nós temos essa ilusão, né, de que o sucesso individual
é elemento de mudança. E não é. Porque o maior sucesso de qualquer pessoa é quando as suas ações resultam também em bem-estar para os outros. Aí entra a questão também da caridade, da fraternidade, do amor, né? O amor humanístico, digamos assim. Então é importante ressaltar isso, no sentido de que nós precisamos cada vez mais nos imbuir do exercício da fraternidade. Isso se quisermos melhorar o mundo em que vivemos. Aí sim, é possível pensar que se cada um de nós, individualmente, passa a trabalhar a fraternidade, passa a exercer a fraternidade na sua vida diária, na sua vida familiar, na sua vida comunitária, é possível então pensar que a gente pode mudar, né, a comunidade, a sociedade e o mundo que nós estamos vivendo. Isso também tem a ver com a questão, por exemplo, que é uma fala também do Papa Francisco, do meio ambiente. Porque se nós formos fraternos com o meio ambiente, nós estaremos sendo fraternos com a vida, de modo geral, e com todas as pessoas. Quando você desenvolve ações, condutas de preservação ambiental, você está sendo fraterno com a humanidade, que depende, né, do meio ambiente na sua totalidade. Então é muito abrangente essa questão levantada pelo Papa Francisco da fraternidade. A questão é se nós estamos imbuídos de fazer isso acontecer. Isso é ser cristão na prática. Aí é que está. Essa coisa do não praticante que eu falei lá atrás, isso é uma questão de ser cristão na prática. Preservar o meio ambiente é também ser cristão, no sentido da fraternidade universal, da fraternidade humanitária. Essa encíclica, ela tem muito mais coisas, tá? Eu estou trazendo um recorte sobre a fraternidade, o amor, a caridade. Mas ela tem muito mais para a gente aprender. E são, do meu ponto de vista, são questões que há muito estão adormecidas no meio da humanidade. Essas questões como a fraternidade, a caridade, o amor, a compaixão, a simpatia, a amizade, elas estão um tanto quanto adormecidas no seio da humanidade. A humanidade fica desesperada em obter coisas de todos materiais, e esquece-se de coisas naturais, de coisas simples até, que são necessárias para a gente bem viver. E bem viver em comunidade. Não só bem viver sozinho. Lembrei aqui de um cara que é um compositor, cantor, aí dos anos 70 e para frente, né, o Cirlan, que é mineiro. Ele usava uma frase, uma música, acho que é Profissão de Fé, chama-se, está até no meu canal no YouTube, a música. Ele tem uma frase que diz: é muito pouco ser feliz quando só a gente é feliz. Um tempo, eu morava numa outra casa, eu tinha lá um muro lateral, e eu
escrevi nesse muro essa frase: é muito pouco ser feliz quando só a gente é feliz. Até hoje eu encontro pessoas que, quando me encontram, né, quer dizer, encontro pessoas e que se lembram do muro da minha casa aonde tinha essa frase: é muito pouco ser feliz quando só a gente é feliz. E eu tinha essa frase, tinha e tenho há muito tempo comigo, como uma espécie de lema. Isso me guiou muito no meu trabalho voluntário em comunidades aqui onde eu moro. Então, a fraternidade, né, que o Papa Francisco destaca, né, ela é fundamental. Isso é ser cristão. A prática do evangelho cristão, da doutrina cristã, ela é muito, né, amparada pela questão da fraternidade. Isso através das mensagens do Jesus Cristo. Vou ler para vocês mais um pedacinho, né? É muita coisa. Ele diz, né? Ele fala sobre o amor universal que promove as pessoas, isso no item 106 da encíclica. Para se caminhar rumo à amizade social e à fraternidade universal, há que fazer um reconhecimento basilar essencial. Dar-se conta de quanto vale um ser humano, de quanto vale uma pessoa, sempre e em qualquer circunstância. Se cada um vale assim tanto, temos de dizer firmemente que o simples fato de ter nascido num lugar com recursos ou menor desenvolvimento não justifica que algumas pessoas vivam menos dignamente. Trata-se do princípio elementar da vida social, que é, habitualmente de várias maneiras, ignorada por quantos sentem que não convém a sua visão do mundo ou não serve os seus objetivos. Continuando, todo ser humano tem direito de viver com dignidade, desenvolver-se integralmente, e nenhum país pode lhe negar esse direito fundamental. Todos o possuem, mesmo quem é pouco eficiente, porque nasceu e cresceu com limitações. De fato, isto não diminui a sua dignidade imensa de pessoa humana, que se baseia não nas circunstâncias, mas no valor do seu ser. Quando não se salvaguarda esse princípio elementar, não há futuro para a fraternidade nem para a sobrevivência da humanidade. Entende? Então, essas são questões sociais, né? Sociais, econômicas e políticas. Todas são também. Que o Papa Francisco, quando ele trouxe isso nesta encíclica, ele trouxe isso para a reflexão de todos nós, cristãos e não cristãos, ateus, todos nós seres humanos. Ele trouxe isso para a nossa reflexão. Muitos, né, os chamados poderosos, financistas, que só pensam em dinheiro, ganância e coisas, os egoístas, eles nunca foram satisfeitos com o Padre Francisco, com o Papa Francisco. Por quê? Porque ele tocou na ferida de toda a sociedade global, quando trouxe à baila esse tipo de abordagem, esse tipo de visão. Provavelmente, o Papa Francisco vai ser lembrado pelas pessoas mais conscientes,
da humanidade. Os inconscientes não vão lembrar do Papa Francisco. Os detentores de poderes econômicos e políticos que aviltam a vida das pessoas, na sua maioria, não vão lembrar do Papa Francisco. Porque a cabeça deles não cabe isso. Eles são egoístas de plantão, são egoístas o tempo todo, querem só para si, esquecem-se que nós vivemos em comunidade, na humanidade. Então, esses não vão nunca gostar do Padre Francisco, e nunca gostaria de um Papa que ficasse só lá rezando, recitando coisas, etc., e voltasse as costas para o povo. Então, é isso, minha gente. Vamos aguardar para que o próximo Papa, né? Porque o Papa tem um certo, digamos assim, tem uma certa influência no mundo. Ele é um líder religioso de bilhões aí de fiéis. Então, ele tem influência, sim. Embora os capitalistas, os grandes conglomerados industriais que só pensam em riqueza e são egoístas por natureza, quase, esses não se interessam, né, pela espiritualidade. Porque tudo isso que o Papa Francisco falou tem a ver com o ser espiritual, que todos nós somos e deveríamos ser mais. Então é interessante a gente pensar nisso e, sabe, digamos assim, sermos gratos ao Papa Francisco por nos trazer todas essas mensagens. Ok? Então é isso aí. Espero que vocês gostem dessa reflexão. E se gostar, comente. Se gostar, compartilhe com outras pessoas. Eu sou uma pessoa que eu não estou aqui na internet pensando em, sabe, em ganhar dinheiro, essas coisas. Estou aqui apenas compartilhando, tentando ser aquilo que o Padre Francisco falou. Papa Francisco, que também é padre, né? Que é dessa coisa de a gente espalhar fraternidade, compartilhar fraternidade com as outras pessoas. Logicamente, assim como o Papa, eu não sou perfeito, mas tento fazer a minha parte e ser fraterno na prática. Ser praticante da fraternidade. Essa é a mensagem, ok? Então é isso, gente. Paz e luz para todos e até a próxima.